Mulheres ajudando mulheres. Palavra, louvor e bate-papo. Você encontra somente aqui na TV Betânia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no programa do MAN. Meu nome é Elaine, né? Sou esposa do pastor Marcelo. E estamos aqui mais uma vez para iniciar o programa Mulheres Ajudando Mulheres. Estou bem acompanhada, né? Como sempre. Estou aqui com a nossa irmã, a missionária Vanessa, a missionária Patrícia. E nós vamos falar hoje sobre mulheres casadas e solteiras. As dificuldades, os desafios do ministério da mulher casada e da mulher solteira. Como é um tema muito amplo, um tema em que nós, do MAN, conversamos no grupo e achamos muito amplo, tem muita coisa para ser falada a respeito de mulher casada e mulher solteira no ministério, ministerialmente falando. E aí nós achamos por bem dividir em 2 dias. Então hoje nós vamos falar sobre as mulheres solteiras. Aleluia. E antes de começar, eu gostaria de ler uma palavra, mas vamos orar um pouco. Maravilhoso, eterno e santo Deus, nos colocamos na tua presença, Pai. E tu conheces, meu Pai eterno, o nosso caminhar, o nosso pisar, Senhor. Tu conheces a nossa vida e nós estamos aqui, meu Pai eterno, para ministrar a tua palavra, para tirar dúvida de algumas irmãs, de algumas mulheres, ó Deus, que estão aí, Senhor, te servindo, meu Pai. E nós clamamos em nome de Jesus para que o Senhor, que a tua palavra, Pai, que a explanação da tua palavra nesta noite venha alcançar vidas, venha, Senhor, abençoar mulheres de Deus, meu Pai, para que a tua obra, meu Pai eterno, continue, permaneça e cresça saudável para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Abençoa cada uma de nós que estamos aqui. Abençoa, meu Pai eterno e santo, nosso irmão Alexandre, nossa irmã Raquel, que está aqui conosco, Pai. Nos proteja, nos guia, Espírito Santo de Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. E eu gostaria de ler aqui para vocês, para os irmãos, Tito. É um livro bem curto. Tito, capítulo 2. E eu vou ler aqui versículo 3 e o 4. O 3, o 4 e o 5. E o livro de Tito vai dizer assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui a palavra onde Paulo escreveu para Tito a respeito da igreja. E ouvir uma mulher ler esta palavra é um tanto assustador, né? Nos dias de hoje. É um tanto assustador. Mas nós vamos falar sobre o ministério feminino das mulheres solteiras. O que Paulo instrui nas cartas, não somente de Tito, mas Timóteo, né? Ele também escreve ali para o jovem pastor Timóteo a respeito da função das mulheres, de como ele tinha que instruir as mulheres. Amém? Eu vou louvar a Deus, vamos adorar a Deus, porque Deus, Ele cuida de nós. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, nos ensina, Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha ali, outras portas se abrem aqui. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Se na vida não tem direção, é preciso contar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, aleluia. Deus cuida de nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus cuida de nós, irmãos. E eu sei que Deus, quando Ele direciona-nos a um tema neste lugar, para fazer o programa do MAN, é em resposta à oração de alguém que deve estar passando por uma dificuldade, que deve estar aí na sua igreja e não está entendendo o que está acontecendo, o porquê que mudou alguma coisa aí na sua situação. Mas nós estamos aqui para trazer a palavra, porque a palavra, ela cura, a palavra, ela liberta, a palavra de Deus, ela muda e direciona-nos aos pés do Senhor, amém? Muitas mulheres feridas, não é, irmãs? Muitas mulheres feridas, muitas mulheres machucadas, né? Então Deus hoje, Ele quer falar contigo a respeito da sua situação dentro da igreja, ministerialmente. Quando eu falo ministerialmente, é as suas funções de dentro da igreja, mulher. Tem mulheres casadas, líderes de ministério, missionárias, algumas igrejas pastoras. Tem mulheres solteiras também, líderes de ministério, exercem alguma função atuante dentro da igreja. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Aleluia. Então eu tenho aqui a nossa irmã missionária Patrícia. Patrícia não, eu olho para a Vanessa e falo Patrícia. A Vanessa está aqui, né? É uma mulher casada. A nossa irmã Patrícia também veio aqui nos acompanhar. Elas têm testemunhos de vida. Elas têm
coisas aí para falar, para nos instruir, para nos ajudar e ajudar as mulheres aí, né? Uma primeira coisa que nós estávamos ali conversando antes de começar o programa é a respeito de nós mulheres. Nós mulheres que já temos alguma experiência como mãe, algumas experiências como líder de ministério, algumas experiências, às vezes você está aí se identificando, experiência de 20 e tantos anos dentro da igreja, exercendo o ministério, exerceu já várias funções dentro da igreja, mas acontece que hoje você está aí e você vê muita coisa errada, muita coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que você já passou, e você pode ajudar, mas você não consegue ajudar. Não consegue ajudar porque as pessoas não querem te ouvir. As pessoas não querem instrução, né? Isso machuca também. Machuca, e a gente vê, porque o trabalho da igreja, o serviço cristão dentro da igreja é algo que tem que ter continuidade. Não deve a todo momento ser interrompido, ser parado. Eu me lembro de uma vez que eu estava com um ministério e eu era líder de um grupo dentro da igreja e estava dando crescimento. O Deus estava dando fruto naquele trabalho. Todo mês era acrescentado um a mais. Aí chegou o tempo que Deus falou, pronto, agora muda, vai para outro lugar, vai para outro ministério. E ali foram colocado outra líder para ficar no meu lugar. E eu me lembro, já não foi uma vez só, irmãos, foram 2 vezes que eu passei por isso. Uma vez no ministério infantil e a segunda vez no ministério de adolescentes. E quando eu fui passar aquele ministério, quando eu fui passar para outra pessoa, a pessoa não quis seguir as coisas que eu estava fazendo, quis começar novamente. E o resultado nós já sabemos, né? O resultado acaba dando um problema muito sério no ministério, porque estava caminhando. E quando você é líder, quando você está num trabalho e está fazendo algo, aquilo tem que continuar. Você pode acrescentar. Mas algo que está dando certo, uma coisa que eu aprendi muito, algo que está dando certo, ele não pode ser alterado, ele tem que continuar. Às vezes por orgulho, às vezes por vaidade, não são inúmeras coisas aí que nós vamos ver, que fazem com que a pessoa não siga as instruções daquele que tem um pouco mais de habilidade. E nós lemos aqui a carta de Tito, a carta de que Paulo escreveu a Tito, e vai mencionar que as mais velhas tinham que instruir as mulheres mais jovens. Não somente aqui, o Tito vai falar sobre outras coisas, né? Só que nós estávamos conversando a respeito disso. Você que tem algo para passar para mais jovem, se esforce para passar para mais jovem. Se esforce, mesmo que é difícil. Não é difícil, missionária Vanessa? Né? É difícil. Pai do Senhor Jesus, boa noite a todos. Bem difícil, pastora. Bem difícil porque nós vivemos num cotidiano, num mundo onde cada um quer fazer o seu próprio mundo. E a falta de ouvir, a falta de sabedoria, eu diria hoje, está consumindo muitas mulheres. Muitas mulheres têm agido tolamente, né? Como tolas, porque não se deram o trabalho de ouvir quem já passou por determinados problemas que para elas hoje são atuais. Problemas que para mim hoje está sendo uma catástrofe, para minha mãe, ela tira de letra, porque ela já passou por isso. E se nós formos olhar o contexto de Provérbio, onde ele fala, a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói, ele não está falando de alguém que vai levantar ainda o teto, vai começar do alicerce, da base. Ele está falando de alguém que vai edificar o que já está feito. E aqui é um princípio da sabedoria. Você precisa usar prudência. E o saber ouvir, para muitas mulheres hoje, salvaria muitos casamentos, muitos relacionamentos. E a falta dessa edificação do lar, dessa edificação na casa, dessa edificação na igreja, tem trazido aí a tolice. Porque, como a pastora aqui citou, você dá um trabalho que já está caminhando bem e a pessoa quer inovar, quer fazer diferente. Mas não pergunta se vai dar certo.
não vai atrás de uma mentoria cristã, de uma mentoria de uma pessoa com uma vasta experiência. Só um pouquinho. Mentoria e devocional é algo instinto dentro da igreja. É algo instinto. As pessoas nem sabem o que é, o que significa. Mas é bíblico, irmãos. É bíblico. É bíblico. Mentoria, devocional, sua vida com Cristo. Mas as pessoas querem ignorar, querem fazer o que quer. É isso mesmo que você está falando. Exatamente. Um edifício, quando alguém vai habitar nele, ele já está pronto. Mas é preciso ali naquele prédio ter a manutenção. E é isso que essa juventude precisa entender. As mulheres que são novas nos ministérios, principalmente as jovens, as solteiras, precisa entender que você está entrando no mundo onde o edifício, a coluna da igreja já está formada, desde os mártires. E você veio para fazer com que esse edifício continue equilibrado. E aqui está a chave para mim como mulher, para você como mulher. Há um equilíbrio cristão nesta estrutura que já foi forjada desde o início de todas as coisas. E Cristo, ele veio para englobar isso ainda mais. Quando nós vamos ler as cartas paulinas, por que Paulo ele tem esse cuidado ao falar do ministério feminino na igreja? Porque nós mulheres somos influentes. Nós temos um poder extremo em nossas mãos. E quanto maior poder nós temos, maior tem que ser o cuidado. E o poder das mulheres é a influência. Eu posso te influenciar para o bem ou para o mal. Eu posso influenciar a minha geração, a minha casa, para o bem ou para o mal. Sabia disso, pastor? Exatamente, é isso mesmo. Eu posso fazer isso e nós já vivemos isso. Já influenciei muita gente para fazer coisas que eu achava normal fazer, mas hoje, como cristã, eu tenho que influenciar as pessoas a fazerem o que a Bíblia diz, né? E é por isso que nós estamos aqui. Não para falar algo que eu acho, mas algo que a Bíblia nos informa, algo que a Bíblia nos ensina, né? Então nós nos deparamos, além desse primeiro tópico, nesse primeiro problema, que é a mulher não ouvir as mulheres com mais idade, as mulheres que já estão há mais tempo, que já passaram por aquela experiência, não só que estão mais tempo na igreja, mas que já passaram por essa experiência, mas também temos dificuldade em entender que algumas determinadas coisas, em algum momento da sua vida, você não vai poder fazer algumas coisas de serviço dentro da igreja. E Paulo aí, ele vai instruir quem? Ele vai instruir Timóteo também, né? Em 2 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, ele vai instruir também. Olha para vocês verem como é um assunto muito importante para as igrejas hoje. Como é um assunto importantíssimo. Paulo escreveu para Tito, Paulo escreveu para Timóteo. É um assunto que está em outros livros do Novo Testamento a respeito do serviço cristão, do serviço da mulher dentro da igreja. E nós vamos ver que um outro problema que tem é quando a mulher ela está com algum problema em relação emocional, né? Emocional. E eu gostaria que começasse aqui a falar sobre isso, que a gente vai ficar agora voltado a este tema, né? A nossa missionária, a missionária Patrícia, eu gostaria que ela falasse algo aí para dar um início sobre os problemas emocionais. Mulheres solteiras, né? Paulo aqui ele está falando sobre as viúvas, né? Na verdade ele está falando sobre as viúvas. Mas a viúva não é uma solteira, né? Hoje nós vamos encontrar muitas viúvas ou muitas mulheres solteiras, separadas, né? Em outros casos, enfim, que são mães solteiras, né? E que estão hoje servindo a Deus, né? E aí eu gostaria de ouvir a irmã. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou dar falar algo aqui que a pastora estava comentando, a irmã missionária Vanessa falando das irmãs aqui, o assunto anterior. O que eu vejo hoje também é porque a modernidade está entrando, né? Entrou dentro da igreja. O que acontece? Então as mulheres, as irmãs mais jovens, elas acham assim, agora é tudo moderno. Então elas não querem ouvir as irmãs mais velhas por causa disso.
Porque elas acham que agora é tudo diferente, é tudo novo, tudo precisa ser renovado. Só que a palavra de Deus não muda. É isso que elas precisam entender, que as mulheres mais velhas, elas continuam dando exemplo, seguindo a palavra, aquilo que a palavra de Deus está ensinando e tentando passar para nós. Só que elas querem trazer a modernidade, elas querem trazer algo diferente. Mas nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando no assunto agora das mulheres solteiras, irmãs, eu me considero solteira. Sim, eu sou casada ainda, não sou divorciada, mas já faz 5 anos, vai fazer 6 anos que eu estou separada, né, do pai do meu filho. A gente não vive junto mais há 6 anos, mas a gente ainda não divorciou. E quando eu fiquei nessa situação, em outro ministério, foi algo assim muito difícil, porque eu notei que as pessoas começaram a se afastar de mim. Eu notei que as oportunidades foram cortadas. Eu notei que cargos já não eram mais dados, né? Para mim, eu era assim, como se eu tivesse colocada num cantinho. A irmã Patrícia agora, ela não tem marido, ela não serve. E aquilo ali me feria. E eu perguntava para um, perguntava para outro, um desconversava, outro desconversava, ninguém me explicava nada. E eu fui falar com Deus, falei, Deus, eu sei que as pessoas estão me deixando de lado porque eu não estou mais aqui com meu esposo. E um dia eu fui perguntar para uma irmã mais velha, eu falei assim, pode ser sincera, fala comigo, pode falar. Isso é bíblico? Porque eu não sabia, isso é bíblico ou isso é coisa de quem está na frente que não quer mais me dar oportunidade? Me explica. E essa irmã também desconversou, não me explicou nada. Mas só que algo dentro de mim falava, é porque você não está com seu marido. E teve uma coisa que eu vivi, eu estava ontem, quando eu estava meditando na palavra, eu lembrei disso. E eu falei, olha como que Deus é tão maravilhoso. Uma vez eu estava numa roda, tinha algumas meninas, umas irmãs que com seus maridos, e eu lá sozinha. E a gente estava tudo conversando, e elas combinando, vamos fazer a noite da pizza. E eu toda empolgada lá no meio delas, né? Aí uma irmã, eu falei, que legal, eu vou também. Aí a irmã falou assim pra mim, é só pra casada. Aquilo ali, irmão, entrou assim dentro de mim, mas doeu tanto, doeu tanto. E eu falei assim, Deus, e agora? Ela disse que é minha amiga, mas só porque eu não tenho marido, eu não posso agora ir na casa dela. E eu senti, sabe, Deus falou tremendamente no meu ouvido assim, a partir de hoje, você não vai mais na casa de mulheres. Quando os esposos estiver lá, você não entra mais. E eu passei um bom tempo sem entrar em casa nenhuma. Até na casa da Vanessa, que é minha amiga, eu fiquei sem querer ir. Eu falava para ela, não, eu só vou aí quando seu marido estiver trabalhando. Quando ele estiver de folga, eu não vou. Mas por quê? Deus falou comigo que não era para mim entrar mais na casa das mulheres casadas quando o esposo estiver. Então eu vou vigiar. Eu não vou entrar. Só que conforme eu fui pegando, a gente foi ficando bem íntimas uma da outra. E eu fui passando confiança, porque eu creio que eu passei confiança na família dela, na casa dela. Eu até me emociono, porque Aleluia. É algo emocionante mesmo, porque a nossa amizade, só para enquanto ela respira ali, a nossa amizade, eu falei para ela quando nós nos encontramos, porque a Paty, ela veio muito ferida de palavras, de pessoas que olharam para ela e falou para ela que ela não servia mais. Olha, você agora é uma separada, você não serve mais para o ministério. E palavras machucam. Se nós soubéssemos o peso das palavras, nós a observaríamos muito antes de falar. E eu apresentei para minha amiga uma anciã que eu conheço desde a minha infância. Essa anciã, ela é velha. Deus foi quem criou ela, a sabedoria. O temor do Senhor que habita em mim, que é o princípio da sabedoria, foi o que eu apresentei para ela. E nossa amizade, ela tem sido regada por isso.
Quando ela falou que não queria estar na minha casa quando meu marido estava, tem coisas que Deus nos fala, mas tem coisas que nós começamos a ouvir que é Deus falando, por quê? Por causa dos medos, daquilo que vai nos paralisando. E a Paty, ela estava paralisada. Ela estava paralisada, eu falo aqui na frente dela, porque nós duas temos uma transparência. E nós aqui estamos falando de ministérios, de casadas e solteiras. E o nosso ministério, ele casou. Já viu o ministério casar? Meu ministério dela é casado. E eu falo para ela, Deus não une pessoas, Deus une propósito. E esta noite nós estamos aqui para falar sobre propósito que Deus uniu. Ela é um propósito de Deus na minha vida e eu sou um propósito de Deus na vida dela. Nossos ministérios, eles somam. Porque quando o meu lar estava para cair, quando eu queria largar tudo, largar esposo, largar a igreja, eu ia aos ombros dela. E ela me aconselhava com testemunho da vida dela. A diferença dos nossos relacionamentos era nítido. Ela veio de um lar onde ela teve que lidar com uma pessoa dependente química. Eu já estava em um lar onde eu tenho um marido carinhoso, só que eu sou uma pessoa muito temperamental. E ela precisou abrir meus olhos e mostrar para mim a verdadeira Vanessa. A Paty é o meu espelho de Deus. Ela é o reflexo de quem eu sou. Quando eu quero ser bonzinha e ela vê maldade em mim, ela fala, Van, essa não é você, sai para fora. Quando eu quero correr e ela vê que eu vou tropeçar lá na frente, ela fala, Van, vai devagar. É devagar hoje, Van. Então aqui nós estamos falando de ministérios, de mulheres solteiras e casadas. Mas nós também ouvimos que ela não poderia ser mais minha amiga. Agora eu te pergunto, não poderia? Essa amizade está há quanto tempo mesmo? Mais de 6 anos? Mais de 6 anos. E ela vem sobrevivendo a grandes vendavais. Então não é o que o homem dita na minha vida e na dela. É a idosa da nossa vida que vai ditando regra. É o princípio de Deus, a sabedoria. E essa sabedoria, ela tem 7 colunas. Se você ler aí junto comigo rapidinho, só para me passar a oportunidade para ela. Está em Provérbios 9, versículo 1, vou falar aqui rapidinho. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Quais são essas 7 colunas? Primeiro, a prudência. A Patrícia é uma mulher muito prudente. Segundo, o conhecimento. Ela, quando tem dúvida, ela fala para mim, Van, olha na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Terceiro, o entendimento. Ela busca entender um assunto para depois me passar informação. Essa é minha amiga Patrícia. Quarto, o conselho. Ela é minha conselheira. Quinto, fortaleza. Quando eu estou fraca, Deus me renova minhas forças através da vida dela. Sexto, a justiça. Ela procura sempre olhar, quando eu vou apontar meu marido, ela sempre pesa a balança. O que eu fiz, ela revela a Vanessa. Peraí, vamos tratar com justiça. Ela traz uma transparência da minha vida. E o sétimo, o temor do Senhor. Sem isso aqui, nossa amizade não sobreviveria. Então, a maior experiência da nossa vida como mulheres cristãs é essa idosa que nós carregamos nela. A sabedoria. Pode falar. Aleluia. Então, irmãs, como eu estava falando, e eu fui... com o meu testemunho, né? Ela já falou coisas grandiosas aqui de mim. Então, através do meu testemunho, eu fui conquistando, né? Eu fui entrando aos pouquinhos dentro do lar dela. E ali eu fui conquistando até o esposo dela, que é uma pessoa difícil. Até ele eu conquistei hoje. Hoje eu falo que ele é meu amigo. A gente dá risada, a gente senta e dá risada, conversa, brinca. E é parte pra cá e é parte pra lá. Antes eu entrava... Né? Pate maionese? É, pate maionese. Antes eu entrava lá na casa dele, ele nem bom dia, boa tarde ele falava pra mim. Mas eu creio que eu conquistei essa família com o meu testemunho. Com o testemunho de uma mulher de Deus. Não é porque eu estou solteira que eu vou ficar dando mau testemunho. Nós sabemos que não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil. Tem sim as tentações, nós sabemos. Mas a gente tem que saber onde é o nosso lugar. Nós temos que saber o nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava lendo esses dias
Algo que as mulheres solteiras dentro das igrejas, elas precisam ser cuidadas. As pessoas precisam notar essas mulheres e ter um cuidado especial com elas. As mulheres solteiras, elas sentem a necessidade de abraço, de companheirismo, elas sentem falta de família, elas têm solidão. Eu li algo tão interessante que falava assim, que no domingo, que é o dia da família, as mulheres solteiras, que estão sozinhas, que têm até seus filhos, elas sentem aquela falta de sentar na mesa com a família. Então, note, se você tiver alguma conhecida, uma irmã solteira, que ela está passando o seu domingo sozinha, convide ela para jantar, para almoçar na sua casa. Quantas vezes a irmã Vanessa ligou para mim e falou assim, irmã Pati, vem almoçar aqui com a gente. Ela nem sabe o bem que ela fez para mim. Quantas vezes eu fiquei na minha casa, só eu e meu filho, e eu sentia falta disso, de estar reunido numa mesa com uma família. E ela me proporcionou isso. Ela me acolheu, ela fez com que eu fizesse parte da família dela. Eu faço parte da família da Vanessa. Então isso é muito importante. É a gente perceber que dentro das igrejas há mulheres solitárias. Há mulheres que se sentem só, sentem falta da família. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Né? Que não é porque está solteira que a gente tem que deixar lá de lado. Né? Tem muitas mulheres solteiras aí dando bons testemunhos. Lógico que você não vai colocar qualquer uma dentro da tua casa, mas tem mulheres solteiras aí que dão bom testemunho. Então observe isso. Nós estamos falando até agora a respeito de mulheres solteiras de bom testemunho, né? Mas nós vamos falar também sobre aquelas irmãs que infelizmente não estão dando bom testemunho, que ficaram solteiras, foram divorciadas, separadas, mas por algum motivo estão aí dando um mau testemunho. Ai, e agora? É só excluir? É só jogar de canto? É só deixar para lá? Não, irmãos. Não é assim que funciona. Você tem que conversar. É por isso que nós temos aqui um trabalho de mentoria. Você precisa falar com esta irmã. Você tem que observar como está a vida espiritual dessa irmã. Nós, como igreja, precisamos, principalmente as mulheres, porque Paulo instrui mulheres a cuidarem, ajudarem as mulheres nas suas dificuldades. Não é o pastor, é a esposa do pastor, uma missionária dentro da igreja, mulheres, um grupo de mulheres dentro da igreja. Então, o que nós precisamos fazer? Avaliar como está a vida espiritual dessa irmã. Sentar com ela, conversar, perguntar o que você quer hoje. Você quer se casar novamente? Como que você quer direcionar a sua vida? Dependendo da resposta, se essa mulher ela quiser casar de novo, é necessário continuar ali com ela, acompanhando ela, orando junto com ela, mostrando para ela qual o perfil, como é o perfil do novo esposo, o que ela precisa ali para conseguir um novo casamento, um casamento cristão, orientar biblicamente esta mulher. Porque o que acontece muito também, eu vou deixar aqui as missionárias falar. O que acontece muito hoje na igreja são as solteiras que estão aí indecisas, não se abrem, não dizem se querem casar ou não, e fazem o quê? Aí arrumam um namorado não cristão, ou um namorado cristão também, que hoje, irmãos, enfim, né? N situações, e caem e acabam pecando, não conseguem se consertar, aquele relacionamento se acaba, se destrói, aquela mulher fica destruída, magoada, ferida dentro da igreja. Aí quando ela começa a se levantar de novo mais uma vez, encontra outra pessoa, encontra outra situação, começa a se relacionar, e ela não vai poder ter uma vida ministerial. O pastor ele não vai poder colocá-la ali para exercer uma função ministerial. Então ela precisa dessa mentoria, desta conversa bíblica, apontando para ela que ela não está bem ainda, né? Amém. O que eu costumo dizer, pastora Elaine, é a franqueza. A falta da transparência. Por que o diálogo? O diálogo, ele vai revelar transparências. Nós vamos estar conversando e nesse diálogo a gente vai saber a verdadeira intenção da pessoa. Porque tem gente que ela vem para servir a Deus, mas tem gente que ela quer escandalizar a palavra de Deus. Então, aí é onde a gente vai observar se a pessoa ela está com pensamento para santificação
ou se ela também não quer mudança de vida. Tem coisas que... Tem um dito aí que Paulo entregou ele até o diabo, né? Paulo cansou tanto de lutar com esse cara, eu não lembro bem a passagem, que ele chega e fala, eu entreguei já a Satanás, porque lavei minhas mãos. Então, o processo da mentoria não é diferente. A gente não desiste de nenhuma alma. Nenhuma alma é descartada. A gente não trabalha aqui só com pessoas idosas ou só com as irmãzinhas carentes. Não, a gente trabalha, o público nosso é o público de Cristo. Cristo, ele olhava para todo mundo. Todo mundo que chegava até Cristo tinha uma oportunidade de querer ser uma pessoa melhor. E hoje, o que falta é você que está me ouvindo aí do outro lado, ter essa transparência ministerial. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu realmente quero responder ao chamado que Deus tem para comigo? Ou eu quero entrar na igreja para o exibicionismo? Eu quero entrar na igreja para acabar com as irmãs casadas, que tem mulher que entra na igreja com esse intuito. Tem mulher que ela vem tão setada para a igreja, hoje eu vou pôr uma roupa escandalizar, que eu quero ver quem vai falar alguma coisa. Aí quando a irmãzinha chama de canto e fala, fia, ô fia, vigia nas vestes. Aí já vem, epa, ninguém manda em mim, Deus me ama do jeito que eu sou, irmã, prudência. Isso quando fala, isso quando não vai embora e não volta nunca mais para a igreja porque alguém falou da roupa, ou do jeito que estava, né? Não se depara que nós, mulheres espirituais, nós vemos, nós temos, né? O Espírito Santo nos mostra, muitas vezes, a intenção que está por detrás ali, dessa vestimenta, dessas insinuações. A palavra aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, vai mostrar essas mulheres, às vezes sensualizam, né? Sensualizam, tira o foco da igreja é Cristo, irmãos. O foco da igreja é Cristo, irmãs, né? Exatamente. E quando você vai tratar esse assunto, é delicado? É. Eu já passei por isso, porque já entrou pessoas na igreja que elas vêm do mundo, as vestes dela, ela não teve tempo ainda para comprar. Aí o que a gente fazia? A Patrícia participou muito disso. A gente corria atrás de roupa para essas irmãs. O problema é veste, vamos te ajudar. Vamos santificar suas vestes. E a primeira coisa que a gente envolvia essas irmãs é na oração. Oração e palavra. Por quê? A oração e a palavra, ela vai trazer uma transformação no caráter cristão daquela mulher. Quando ela começa a engatear com oração e palavra, ela vai começar a despir as vestes mundanas e mostrar a raiz que está no coração dela. E é muito bom a igreja ela cuidar disso. Novo convertido não foi feito para deixar de canto. Novo convertido foi feito para você trazer para perto. Vai discipulando, vai instruindo na palavra, vai instruindo na oração, porque o que está dentro vai voltar, vai vir para fora. Se a intenção daquela pessoa é escandalizar, nós na mentoria vamos mostrar a luz da palavra de Deus. É essa a tua intenção? Mas o que Jesus fala é isso. Essa sua intenção é inferno. Mas aqui nós temos o caminho para o céu. Verdade. Vocês viram que o tema agora, ele deu uma esquentada. Nós aqui no programa MAM, mulheres aconselhando mulheres, ajudando mulheres, nós falamos abertamente, irmãos. A gente não vai desenhar, a gente vai falar abertamente. E agora a gente tem um comercial, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esta conversa a respeito de mulheres solteiras. O programa MAM, Mulheres Ajudando Mulheres, traz as melhores dicas e conselho para vocês, mulheres. Cristã. É desta maneira. Não é um piquenique. Nós estamos em guerra constante. É isso que nós estamos falando. Palavra, oração, conselho. Dentro da gente, aí começa os conflitos. E o conflito no casamento é algo que o inimigo ele investe muito pesado. E o que não pode faltar, adoração e louvor. Programa MAM, Mulheres Ajudando Mulheres. Todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã.
vocês não podem perder. Programa MAN, o campeão de audiência na TV Betânia. E nunca mais. Dia dos Pais está chegando. E você, já pensou no que presentear seu pai? Ajunte o útil com o agradável. Presenteie com algo que caiba no seu bolso e que será muito útil ao seu pai. Eu estou falando das canecas e xícaras personalizadas do Gustavo Confecções. Você pode colocar fotos, devocionais ou até mesmo uma homenagem a ele. Então ligue agora mesmo no número 97618-4301 ou então no número 96607-9807 e faça agora mesmo a sua encomenda. Gustavo Confecções. Agora, toda segunda-feira, você tem um compromisso marcado com a TV Betânia. Programa Mais Um para Cristo, com o presbítero Ricardo Lins. Convidados especiais com temas e assuntos polêmicos e edificantes. Então, você não pode perder. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, o programa Mais Um para Cristo, aqui na TV Betânia. A dupla Cássia e Alexandre traz a você seu mais novo sucesso, A Unção de Davi. O escolhido é esse daqui. Derrama, profeta Samuel, todo o óleo da unção. CD A Unção de Davi, da dupla A Cássia e Alexandre. Você encontra o CD nas melhores lojas do Brasil ou baixe agora mesmo pelo seu aplicativo de download. Dupla A Cássia e Alexandre. Contatos para shows e eventos 011 988 34 0156 ou pelo e-mail da Silva Alexandre 993@gmail.com. CD A Unção de Davi, da dupla A Cássia e Alexandre. Igreja Comunidade Cristã Betânia. A Igreja Comunidade Cristã Betânia tem como foco o apacentamento, ensinamento, ajuda espiritual e social. Aqui se prega a verdadeira palavra de Deus. Temos ministério infantil, mulheres ajudando mulheres, jovens, ministério de louvor. É um corpo de obreiro totalmente preparado para recebê-lo. No comando dos pastores presidente Marcelo Rodrigues e Elaine Santos. A igreja fica localizada na Rua Pequim, número 50, no Parque Vitória, em Franco da Rocha. Igreja Comunidade Cristã Betânia. Cultos terças e quintas a partir das 17h30 e aos domingos a partir das 18 horas. Esperamos por você. Voltamos, né? Voltamos. E eu estava aqui, né, observando as mensagens aqui no Facebook e eu encontrei aqui o pastor. O pastor disse assim, eu vou repetir aqui para os irmãos. O problema é que criam um círculo de oração que não faz mentoria, apenas canta. Né? O que eu falei no começo, não tem mentoria. Não existe, as pessoas não sabem nem o que é mentoria, o que é mentoriar. As idosas estão largadas lá, né, no cantinho. As idosas estão lá, não sabem nada, né? Não falam nada, ninguém dá oportunidade para elas falarem, né? E fica ali só o louvor. É uma briga por causa de louvor e por causa de roupa, né? Eu não sei porque eu nunca vivi isso de briga por causa de roupa. De louvor já. É uma disputa. É uma disputa de quem vai com o melhor sapato, a melhor roupa.
só sola hino quem tem voz bonita. As irmãs mais idosas ficam bem no fundo mesmo e as mais novinhas na frente, é desse jeito, né? E as irmãs novas dali na frente, elas que louvam, e se as mais idosas não abrirem a boca, ainda levam, assim, as irmãs brigam, sabe? Abrem a boca! Cantem, não estou ouvindo vocês! É desse jeito. Uma vez uma amiga minha falou assim, vou lá para a igreja ver a estrela brilhar. Aí eu, como assim a estrela? Tem uma regente lá que ela brilha mais que o grupo. Ela quer aparecer mais que o grupo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, uai, a estrela da igreja não é Cristo mais não, é? Então, porque não tem mentoria, não tem o ensino da palavra, como você disse que foi procurar, né? Alguém para te informar, ninguém sabe, porque as pessoas não se preocupam em instruir o que está na palavra, o que está escrito na palavra. Mas você sabe, Elane, por que elas não fazem isso? Fala. Vai doer. Vai doer aí? Você está preparada? Você tem maturidade para ouvir isso que eu vou falar? Você que está aí do outro lado? Eu vim falar para mulheres maduras, né? Afinal, mulher gosta de conversar francamente. Vamos conversar francamente? Tem um bando de mulher preguiçosa. Não quer mais buscar a palavra de Deus. Sinto muito, irmãs. Você passar algo para alguém precisa de tempo. E quando você não faz investimento no teu tempo com o Senhor, o que você vai passar para outra mulher se você está vazia? Outra coisa, irmãs, eu gostaria de falar aqui para todas que a gente está falando do que está escrito na Bíblia. Vamos ler aí 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Mulheres que estavam ali. Enquanto eu procuro, a nossa missionária Patrícia vai falando aqui, que eu vou ler biblicamente, para não falar assim, nossa, que programa agressivo, né? Não, é o que Paulo falou para a igreja. Irmãos, nós estamos vivendo assim tempos difíceis na igreja. Tempos difíceis, né? A gente fala assim brincando, conversando, mas é coisa séria. É muito sério esse assunto. Por isso que nós falamos que é polêmico, porque nós sabemos que tem pessoas que vão gostar, vão se agradar e tem outras que não. Por quê? Porque a verdade dói. Paty, permita-me fazer uma pergunta para você. Você fazia devocional antes? Eu nem sabia o que era devocional. Toda vez que você começava o devocional, o que você falava para mim? Você lembra? Que te dava o quê? Preguiça? Sono, preguiça, desânimo. Eu começava, vinha aquele soninho, eu já parava, largava a Bíblia. É mentira o que eu falei aqui? As mulheres não têm preguiça? Preguiça, verdade. Porque o devocional, ele gera tempo. E a Patrícia, eu lembro bem, toda vez eu mando lá para ela. E aí, Paty, como tá aí o devocional? Voltou? Tá conseguindo ler a Bíblia? Porque eu fico no pé mesmo. Elas gostando, não, é meu papel, tô aqui para trabalhar pro reino. É o papel da missionária Vanessa, cuidar do devocional de todas as irmãs, agora está cuidando dos jovens e das crianças também, da igreja toda, né? Porque assim, quando a gente gosta do que a gente faz, gosta de exercer o nosso ministério, a gente vai ampliando, né? Vai ampliando. E outra, irmãos, vamos parar com esse negócio de que mulher, ela só está ali para ocupar cadeira. Pelo amor de Deus, você não está ali para ocupar cadeira, não. Sua cadeira, ela tem que estar cheia de unção, cheia de graça. Vai faltar o pregador da noite, você pode sim ser usada naquele culto por Deus para ministrar a palavra, mas aí fica, como um pastor ou alguém, tem ali aquele convidado, vamos lá, vamos falar de congresso, que é o que mais rola nas igrejas. Tem um congresso top, as irmãs vão lá e escolhem o tema. Eu gostaria que se levantasse. Quantas mulheres no círculo de oração está preparada para falar daquele tema? Se, eu estou falando aqui por alto, se duvidar, nem a dirigente do círculo de oração está preparada, porque ela não investiu tempo em pesquisar sobre o tema. Vou ler aqui, irmãos, para não ficar nas nossas palavras. Está dizendo aqui, 1 Timóteo 5, eu vou ler o 13 e o 14. A minha versão, ela é NVI, é isso? Acho que é NVI. Diz assim: além disso, aprendem a ficar, está falando aqui das viúvas jovens, tá? Que são as solteiras que nós mencionamos. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem, né? Então, com tudo isso, Paulo está dizendo o quê? A pureza da igreja. A igreja, o ministério, o serviço da igreja, ele ainda tem que ter a pureza. A
pureza, né? Então é isso tudo que Paulo está dizendo, da pureza, do bom testemunho, não é isso? A fofoca, ela vem de onde, Elaine? Ociosidade. E por que que tem? Porque não estão se empenhando totalmente ao ministério que é servir a Cristo. Vamos combinar que na maioria das mulheres... Eu sou mulher, gente. Vamos falar abertamente. O que mulher sabe mais? Da vida de outra mulher. É ou não é? Não é, Patrícia? Mulher sabe mais da vida das outras. Então, se você não sabe mais de palavra, você vai falar o quê? Fofoca. E fofoca, eu costumo dizer assim, fofoqueiro, a fofoca só tem vida na igreja porque acha combustível. Mulher, gente, estou falando de mulher para mulheres maduras. Eu não estou falando aqui para mulheres cheias de dodói. Acho que não, né? Não é esse o nosso alvo. Vamos criar imaturidade cristã. Eu dou aula nas EBDs todo sábado, às 14 horas, fala sobre maturidade. Então, vamos ensinar aí um pouco da maturidade. Então, quando a fofoca, ela acha o combustível, que é uma outra fofoqueira, em vez de propagar o evangelho da salvação e da graça, se propaga o que na igreja? Fogo, mas é um fogo que queima a alma e envenena. Não é um fogo que queima e purifica e santifica. A fofoca, é o que eu falei aqui, a mulher ela tem um poder de influenciar. Aí uma influencia a outra, que influencia a outra. Nossa, você viu aquela irmã? Você viu aquela irmã como anda na igreja? Então, irmãos, é parar e analisar. Você está fazendo o que na igreja? Ocupando um banco, sendo combustível de fofoca? Ou você está aí como uma mulher santa, casta, separada, para falar da palavra de Deus com ousadia, do Espírito Santo de Deus? Antigamente, vai olhar nas igrejas. As irmãs, elas entravam caladas e saíam caladas. Elas abriam a boca para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E quando alguém parava elas para conversar, era conselhos sábios. Você não via as mulheres saindo. Ah, mas aquela irmã ali, eu não gosto daquela irmã por causa disso. Não, quando chegava numa mulher madura, que eu estou falando, é uma mulher embasada na palavra de Deus. Porque mulher idosa, mulher com experiência, a gente vê muitas. Mas uma mulher com experiência vasta na palavra de Deus, que vivencia o dia a dia e procura passar a realidade para a mais nova, quando sai de perto dela, sai de duas uma. Ou para viver ou para morrer. Porque o conselho das mulheres, com sabedoria, santificado na palavra, ela vai gerar ou vida em Cristo ou morte. Porque eu nunca vi, eu falo pela minha mãe, eu nunca vi uma pessoa idosa, uma pessoa que tem uma experiência vasta com Deus, dar um conselho para a morte. Ele sempre vai ter um conselho para a vida. Só que nós, por sermos insensata, ou não sabermos ouvir, usamos essas coisas e fala, não, aquela irmã não gosta de mim. Aí começa aquele espírito da igreja, a irmã me matou com as palavras, você não suportou o peso da palavra de Deus. Olha aqui, o pastor escreveu aqui, ó. Fofoca é o antônimo de mentoria. Mentoria aconselha a pessoa. Fofoca fala mal para os outros da pessoa. Então aqui nós falamos muito sobre o que é mentoriar, irmãos. O que nós queremos falar nesse programa de hoje. Nós queremos instruir, né, cada uma das irmãs que estão aí acompanhando, os pastores, não sei se tem alguma dificuldade nesse tema de mentoria, que é necessário cercar a sua ovelha, cercar esta mulher que está passando por dificuldade. Que a gente está jogando pedra na irmã também só. Porque às vezes ela não é apoiada, não é ensinada dentro da igreja a como ela se portar e o que ela precisa fazer para ser testemunho de Cristo, né? Esses dias eu estava pedindo muito perdão para Deus. Eu peço muito perdão para Deus, porque muita coisa aconteceu, muita coisa vem acontecendo, e os próprios cristãos andam fazendo também. Nós próprios cristãos damos muito mau testemunho, muito mau testemunho. Tem pessoas que estão totalmente fechadas ao evangelho por conta do mau testemunho. Mau testemunho, aqui nós estamos, não vamos falar de tudo, né? Tanto de dinheiro, de homem, não, a gente vai falar de mulher. A gente precisa falar de mulher, porque nós somos mulheres e nós precisamos falar de mulher para você. Pode falar. Mas sabe o que acontece também? É que eu vejo nas igrejas que, assim, as esposas dos pastores,
elas não são mulheres que se envolvem completamente na obra de Deus. Então, as mulheres da igreja, elas acabam ficando assim, sem ter com quem ser aconselhada, com quem se abrir, com quem conversar. Porque ela não vai chegar no pastor, né, para mentorear elas. As mulheres, elas querem ser mentoreadas por mulheres. Então, nós vemos mulheres, pastoras, que não apoiam essas irmãs, essas mulheres dentro das igrejas. Mas eu louvo a Deus, porque aqui na Betânia, glória a Deus, nós temos uma pastora. A gente fala que ela é pastora porque ela, realmente, ela se colocou na posição de pastora, ela nos auxilia, ela pega na nossa orelha, ela chama a nossa atenção, ela liga para a gente, ela não deixa a gente parada. Eu também peço ajuda, peço oração. Isso, também eu fico nas casas. Aqui é uma união, assim, a gente é unida. A gente tem como a pastora como amiga, como irmã, e eu creio que ela também vê a gente assim. E né? algo, Paty, que você falando aí, traz à minha memória, é um equilíbrio. Aqui, as coisas casam. Por que casam? Porque eu não vejo aqui uma mulher para um nível de fofoca. Ao contrário. Quando eu estou com um problema, eu ligo para ela, pastora, conversa aí com o pastor. Geralmente, em outras igrejas, você vê o quê? As mulheres pedindo conselho para o pastor, porque não consegue ter esse acesso com a pastora. Mas é muito bom quando a igreja tem a mentoria feminina, porque evita muitos escândalos, irmãos. Homem, ele tem ali a sabedoria cristã, ele está ali na diretriz cristã, mas ele nunca vai deixar de ser homem, ele é carnal. E quando nós buscamos um tete-a-tete, conversa de mulheres para mulheres, a gente pode penetrar no íntimo uma da outra, sem reserva. Porque a mulher, ela se despre para a outra, ela fica despida, ela desnuda. Eu não posso me despir para o meu pastor, como eu faço para a minha pastora? Então, às vezes, a igreja peca nisso. Mesmo que a mulher do líder, ela não tenha essa vocação, porque isso aí também, a gente não pode abranger que toda mulher de pastor, ela tem esse espírito de liderança, porque nem sempre tem. Mas o pastor, ele tem que ter uma abertura na igreja, abrir a mente, para procurar entre as irmãs uma idosa, uma mais experiente, casada, precisa ser casada, o esposo precisa congregar, para auxiliá-lo com as mulheres, porque isso tem que ter visão ministerial. Sim, sim. Porque o cuidado, como ele sempre diz, o pastor sempre diz, vocês foram comprados na igreja toda por um preço caríssimo, né? Um preço muito alto, foi pago na cruz. Então, é preciso ter esse direcionamento. Se não tem a esposa, irmã, não sinta... se você não tem como fazer determinada coisa, aqui mesmo, eu não tenho como fazer determinadas coisas. Quem cuida do devocional, como eu disse, é a missionária Vanessa. Quem cuida da TV Betânia ali, ó, os irmãos aí que dão dicas maravilhosas. A irmã Raquel. Quem cuida das crianças, é outras mulheres. Quem cuida do assistente social, direciona. Se você não fala, eu não tenho como, conversa com seu esposo, mulher de Deus. Fala, eu não consigo fazer esse trabalho, eu não consigo mentorear, eu ainda não estou preparada. Levanta uma anciã, uma mulher aí que tem experiência dentro da tua igreja, e que seja de seu, como é que fala? Que seja uma mulher que converse também, que passe as informações, porque todas as informações da igreja, elas devem ser mostradas, faladas para o pastor. Alguém de sua confiança. Uma mulher de sua confiança, levanta ela aí, né? Nós já estamos passando de 1 hora de programa, né? Então nós vamos agora, né? Que eu falei, é bem que elas falaram para mim. Elas que falaram para mim, irmãos. Nós íamos falar de mulheres casadas e solteiras. As irmãs, a missionária Joelma falou assim, é muita coisa para falar de um dia só. E olha aí, já passamos de 1 hora, já vamos terminar. E agora, para terminar, eu gostaria que cada uma delas fizesse aí um apanhado geral, né? Para terminar esse programa. Primeira coisa, eu quero dar um apanhado geral aqui. O que nós vimos hoje, né? Nós ouvimos hoje que nós, mulheres de Deus, tanto casadas como solteiras, tanto passando por uma situação difícil, como casamento destruído, um relacionamento destruído, ou você solteira que não teve marido ainda, mas já teve relacionamento fora, você pode servir a Deus.
Só que primeiro, busque a ajuda de uma irmã mais velha, de mais tempo na igreja. Uma mulher que você confie dentro da igreja, para conversar com ela. Se abre para ela. Fala para ela que você quer casar de novo. Fala para ela que você quer um relacionamento novo. Fala para ela que você sente saudade, vontade de ter um marido. Fala para ela que você não quer, que você quer agora ficar um período, 2, 3 anos só servindo a Deus, que ela vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Missionária Vanessa? Oi, gente, olha, eu peço desculpa, tá? Porque hoje eu fui liberal, eu procurei falar para mulheres. Eu sou mulher, sou carente, sou totalmente dependente de Deus no meu ministério. E eu louvo a Deus, porque toda vez que eu quero me rebelar, Ele pega uma mais velha e dando um chicote nele. Toda vez que Deus me corrige, Ele me aproxima mais dele. E esse papel de mentoria para você, mulher, se você ainda não achou alguém para te auxiliar, tem o nosso contato. Acesse a nossa rede social, comunique para nós a sua dificuldade, se abra conosco. Aqui você vai encontrar pessoas que é gente como você. Pessoas que também se explodem, pessoas que fiquem nervosas, mas pessoas que procuram, à luz da palavra de Deus, te tratar com amor. Ah, irmã Vanessa, como é que eu sei isso? Olha para os nossos rostos felizes aqui. Nós hoje nos doamos para você mais de 1 hora. Por que passou mais de 1 hora? Porque é prazeroso falar com você. Como eu disse na chamada do MAN, você, mulher, é preciosa para o reino. Você é preciosa para Deus, você é minha irmã, eu te amo, eu quero ver você evoluir na obra de Deus, eu quero ver através de testemunho nesse Face, eu profetizo hoje em nome de Jesus, mulheres dizendo assim para mim, olha, não só para mim, para a comunidade cristã Betânia, depois daquele dia, minha vida foi transformada. Depois daquele dia, eu parei de viver na vida de fofoca para viver na vida onde se fala de uma só pessoa. Quer fazer fofoca? Faça de Jesus. Diga que Ele é bom, diga que Ele salva, diga que Ele cura, diga que Ele é dono da tua vida. Faz fofoca dEle, que essa fofoca é gostosa de ouvir e essa fofoca gera fruto para mim e para você. Que Deus em Cristo vos abençoe e não perca os nossos programas. Aleluia, louvado seja Deus. Para solteiras, eu quero deixar aqui um conselho, né? Não é difícil ficar sozinha e servir a Deus. Mas você que está passando alguma dificuldade, que está sozinha e não está conseguindo vencer os seus desafios, as suas necessidades, faça como a pastora falou aqui, procure alguém de confiança, desabafe, confesse as suas necessidades, aquilo que está te incomodando, que está te perturbando, confesse, não guarde para que você não venha cair em tentação. Porque quando você tem alguém que para te aconselhar, para te auxiliar, você vai conseguir ficar de pé, ficar firme e vencer as suas dificuldades e as tentações. Né? É normal ter tentações, é normal porque nós somos carnais. Mas nós precisamos procurar ajuda para vencer esses desafios. Mas eu vou dizer para você, não é difícil não. Tá? Porque faz 5 anos que eu estou sozinha. E eu tenho vencido todos os dias. Nem por isso eu saí por aí, né? Como muitas fazem, não aguentam, a carne é fraca e acaba caindo. Né? Mas eu quero dizer que não é difícil. Sabe escolher bem a quem você vai procurar ir para te aconselhar, tá bom? Procure seu pastor, juntamente com a pastora, a esposa, tá? Não vai procurar seu pastor sozinho aí para falar para ele as suas necessidades, não, porque olha, isso é feio, hein? Vai escandalizar. Né? Também, o pastor também é homem, né? Isso. Vamos colocar o homem lá como santo, que é homem também, né? Eu passei por muitos processos, mas assim, talvez se eu tivesse tido apoio de pastor e pastora, talvez eu estava até casada. Mas por mim, eu não queria muitas das vezes levar o problema para o pastor. Né? Então, às vezes eu ficava calada e acabou, né, o casamento terminando, não deu certo. Mas se eu tivesse tido uma pastora ali firme, que estivesse do lado do pastor, talvez eu estava casada hoje. Né? Então procure, se você vê que o seu pastor e a sua pastora é de confiança, os dois andam juntos, lado a lado, chame eles num bate-papo e confesse, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. E aqui... Oi? Agradeço a todos aqui. A Wani falou assim, não acaba não. Né? Mas nós vamos deixar aí você com um gostinho de quero mais para a próxima semana, né?
o endereço da igreja. Vou passar o endereço da igreja para você. Nós ficamos aqui na Rua Pequim, número 50. É a antiga adega do Ronaldinho. A adega do Ronaldinho. É aqui o espaço do Ronaldinho. O antigo espaço do Ronaldinho. Aqui no comecinho da Rua Pequim. No finalzinho da Giovanni Rinaldi, no Parque Vitória. Né? Nós temos cultos. Agora está tendo, né? Culto de terça-feira, das 20 às 21. E o culto de domingo, às 18 horas. Não esqueça a sua máscara. Aqui tem gel, aqui tem espaçamento, tem circulação de ar, tem muito espaço para você vir. Amém? Vem aqui adorar a Deus conosco. Eu deixo a paz do Senhor para a nossa missionária Wani, para a missionária Mara, para todos os que estavam assistindo, que nos acompanharam do começo ao fim, para a minha prima Viviane, a irmã Paula também que estava aqui nos acompanhando e o pastor que nos acompanhou também o programa todo. Né? Ô, glória, né? A nossa missionária Vanessa vai falar algo agora. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Assim que ela terminar de falar, vocês já ficam aí com o gostinho de quero mais para a próxima semana. Gente, a gente sabe que o período da pandemia, muitas igrejas não estão podendo fazer seus cultos habituais, né? Principalmente suas programações, para quem faz eventos. E nós temos a obra para cuidar. Se você sentir no teu coração, que eu aprendi algo com o meu pastor, eu não posso encerrar esse programa sem falar isso. Se você sentiu no teu coração de contribuir com a obra de Deus, isso não é vergonhoso. Porque a oferta, ela precisa ser voluntária. Você não faça nada, nunca faça nada por obrigação. Mas se você sentiu no teu coração de abençoar essa obra, de nos ajudar, porque nós temos sim gastos, temos aqui aluguéis, temos água, temos luz e precisamos também honrar os nossos compromissos. Se você sentiu no seu coração, aí embaixinho da tela tem o QR Code, coloca aí seu celular, podendo nos abençoar. Abençoe esta obra em nome de Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós ficamos por aqui e até a próxima. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. TV Betânia. TV Betânia.